Às, às 14 horas e 5 minutos, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dia 29 de janeiro. Desculpe. E questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Senhor presidente, na Pois minuta que foi enviada para os gabinetes, eu só fiz uma correção em relação à hora da solenidade de ontem, mas me parece que já deve ter sido corrigido pela... Estava 8 e o correto era 11. Já foi corrigido? Bem, eu encaminhei para a SAC. Já corrigido, então. Aprova. Alguma outra observação? Aprovada. Expediente algum? Sim, senhor presidente. Temos um embargo de declaração no recurso criminal número 83-60.2016, origem Canguaretama, Rio Grande do Norte, relator juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves, embargante. Lécio Dias da Silva, advogados Nilson Dantas, Lira Júnior e Cristiano Luiz, Barros Fernandes da Costa, embargado Ministério Público Eleitoral somente, presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma, desembargador Cornélio. Eu queria requerer autorização do tribunal para afastamento dos dias 20, 21 e 22 para o encontro de corregedores Belo Horizonte. E comunicar também que no dia os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, 1 e 7 de março, estarei de folgas compensatórias. Todos de acordo, aprovado. E aí as anotações para convocar. As datas só do desembargador Cornélio? Só as convocações só 21 e 22. 20 e 21, na verdade. Né? Não, 20 e 21, né? 20 e 21. São 2 dias, é isso mesmo, 20 e 21. E no período de fevereiro não tem nenhuma sessão? Não. Perfeito. Doutor Francisco Glauber? Nenhuma. Doutor Geraldo Mota? Sem mais, excelência. Doutor Ricardo? Também não. Doutor Luiz Gustavo? Doutor Vladimir Capistrano? Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Cibele Benevides? Encerrada essa etapa, iniciemos os julgamentos. Processo já identificado no momento do expediente, a relatoria do Dr. Francisco Glauber. Está em mesa, doutor Francisco Glauber? Sim, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. São embaixo de declaração oposta por Lécio Dias da Silva, em face de acordo prolatado por esta Corte na sessão de 17 de dezembro de 2018, que desproveu o recurso interposto pelo embargante contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral de origem, nos termos, e aí eu transcrevo a ementa do julgado. Peço licença à Corte para não ler. Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e ou obscuridade no acordo ao argumento de que a ementa e a proclamação do julgamento trazem notícia da rejeição do pedido de adiamento da assentada, por defeito na intimação da pauta, sem constar do voto do relator ou de outro documento as razões de rejeição do pleito, bem assim sem a devida juntada aos autos das notas de julgamento. Postula conhecimento e provimento dos aclaratórios para suprimento dos vícios apontados. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu traço linhas que já são conhecidas sobre o cabimento dos embargos de declaração, aplicação do 275 do Código Eleitoral e aplicação subsidiária do artigo 1022 do CPC, e trago também os termos dos artigos 122 e 125 do Regimento Interno desta Casa a respeito da necessidade das notas taquigráficas por ocasião dos julgamentos, seja de ordem jurisdicional, seja de ordem administrativa, e da necessidade da juntada aos autos. Eu peço licença à Corte para não ler. Destaco que pressupõe-se a existência de algum vício para ensejar o conhecimento e o provimento dos declaratórios. Vou mais adiante, senhor presidente. No item 9, eu destaco, porém, que, nada obstante o STJ reconheça não ser motivo legal de vício, mas que a ausência de juntada das notas taquigráficas enseja o cabimento de embargos declaratórios. Eu cito aí o embargo de declaração no agravo regimental no RESP 138.8497, ministro Jorge Múcio, agora de 2018, e trago também 2 julgados dessa Corte no mesmo sentido,
Nos embargos de declaração na prestação de contas 7677, relator o desembargador Glauber Rego, e trago também, no mesmo sentido, o embargo de declaração no RE 3369, relator juiz Carlos Vigílio. Sigo eu no caso concreto e destaco. Na espécie, o pedido de adiamento do julgamento, apresentado pelo recorrente ora embargante, restou debatido e indeferido por maioria pela Corte, como questão preliminar, na sessão realizada em 17/12/2018, restando devidamente registrados no acórdão os fundamentos que embasaram a decisão do tribunal, conforme excerto a seguir transcrito. Eu destaco a parte da ementa que enfrentou a alegação da parte no sentido de adiamento do julgamento e, inclusive, a parte do acórdão que fez o registro de que a questão fora rejeitada pela Corte, com exceção do voto do juiz Vladimir Capistrano, e o enfrentamento do mérito, conforme eu transcrevo aí no item 11 do meu voto. Sigo eu. Embora inexistente omissão e contradição no acordo embargado, verifica-se que não terem sido elaboradas e juntadas as notas de julgamento, está errado aí, documento necessário para uma completa compreensão da aludida questão processual. De fato, a discussão acerca do adiamento do julgamento travou-se no plano oral. Só esclarecimento, como sempre que há esses pedidos de adiamento, eu sempre tenho o hábito de trazer para a Corte, tanto trouxe a Corte aqui, para nós enfrentarmos essa matéria. Tendo a matéria sido suscitada em tribuna pelo advogado e após os debates orais, restou rejeitada por maioria pela Corte. Ainda que os fundamentos vencedores constem do acordo embargado, item 2 da submeta, que eu já transcrevi, e não existe registro nos autos do voto proferido pelo mesmo revisor, juiz Vladimir Capistrano, vencido na matéria que deve constar das notas de julgamento. Não foram confeccionadas as notas na assentada do dia referido, na qual restou apreciado o recurso criminal interposto pelo embargante, em contrariedade aos artigos 122 e 125 do regimento interno desta Corte, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, tão somente para determinar a elaboração imediata juntada das notas de julgamento, na esteira da jurisprudência que eu já referi. Daí porque eu provejo parcialmente os embargos, no sentido de determinar a imediata elaboração e juntada das notas de julgamento aos autos, republicando em sequência o acórdão embargado, senhor presidente. Só uma observação, eu estranhei que essas notas não tinham sido julgadas, até indaguei sobre o motivo de não terem sido. Me parece que há uma orientação de não serem feitas notas de taquigráficas quando o acórdão for unânime. E, na verdade, não foi unânime essa parte do julgamento e as notas deveriam ter sido elaboradas. Daí porque eu destaco que elas devem ser implementadas e o acórdão, no caso, ser republicado para que constem essas razões que foram as razões levadas em conta pela Corte para rejeitar o pleito do então recorrente de adiamento de julgamento. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Geraldo Mota. Acompanho o voto, excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu vou acompanhar, porque do ponto de vista prático eu concordo inteiramente que é necessária a juntada das notas, de modo que acho que isso aí não se coloca como óbice para o acolhimento dos embargos, ainda que parcialmente. A única colocação que eu faço, acho que é a nível até de reflexão para situações outras, análogas a essa ou não, é se a hipótese em si levaria a um julgamento com referência a se concluir pelo provimento do recurso, já que as hipóteses taxativas previstas no dispositivo, que são de admissibilidade dos embargos, que, como nós sabemos, é um recurso vinculante, omissão, contradição, as hipóteses que ensejam, estariam presentes aqui. Porque me parece que a omissão é do julgado. E a omissão que o Dr. Glauber faz referência é quanto apenas às notas. Eu não sei se para outras situações nós poderíamos suprir com um ato de ofício, né, sem que a gente chegasse a concluir pelo provimento. Está entendendo, Dr. Glauber? Apenas essa ponderação. Eu entendo, doutor Ricardo. Na verdade, eu não queria polemizar muito, mas duas questões foram relevantes. Primeiro é que um dos advogados participou da sustentação oral e participou da discussão da Corte, ou seja, ele sabia quais foram os termos da discussão da Corte, e outro que os vídeos do julgamento são publicizados, mas todos os efeitos para fins de processo, eu achei melhor a gente prover nesse sentido a fim de ficar documentado e evitar que se repita também, né? A ponderação que eu faço é se
A ausência das notas levaria a um julgamento de mérito para dar provimento, ainda que parcial, está entendendo? Me parece que a omissão é um aspecto estritamente da documentação, quer dizer, no sentido daquilo que seria formalmente exigível. Por isso que eu não sei se para reflexão em situações outras não seria o caso da gente fazer esse tipo de ponderação também. Mas como o efeito prático não vai mudar, eu vou acompanhar, já que de fato me parece bastante importante que se tenha a formalização das notas para todos os fins. Só essas observações que eu queria fazer. Pois não. Dr. Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu me lembro, inclusive, do julgamento, participei desse julgamento, e, de fato, como disse o eminente relator, a discussão foi travada nas discussões verbais aqui dessa corte. Havia um advogado já habilitado, houve a habilitação de um segundo, e havia um pedido para que a intimação saísse em nome dos dois, e, na verdade, só saiu de um. E a corte fez os debates. Eu concordo com o eminente relator no sentido de que realmente as notas taquigráficas fazem parte do julgamento, fazem parte do acórdão, do julgado, compõem o acórdão e são elucidativas para isso. Eu, de antemão, digo que eu acompanho o relator, vou acompanhar, mas a mesma reflexão, acompanho também a reflexão que o Dr. Ricardo nos propõe, porque diante da ausência dos requisitos a ensejarem o cabimento dos embargos de declaração no julgado em si, já que complementado pelas notas, e essas sim ausentes, com elas é que se poderia perceber se realmente houve uma omissão ou não, caso nelas não esteja consignado a fundamentação que é reclamada nesses embargos. Então, acompanho o relator, acompanho o eminente relator, mas penso que para futuras situações a gente pode refletir nesse aspecto que o doutor Ricardo chama atenção, porque embora os embargos pudessem, em tese, ser rejeitados aqui, de ofício essa corte poderia determinar a providência de que Vossa Excelência determine, encaminhe no seu voto. Mas, por hora, eu lhe acompanho. Doutor Gustavo, Vossa Excelência me permite, é uma sugestão, eu não sou da comissão de regimento não, né? Então eu vou dar essa sugestão, porque não vou ser eu que vou ter que apreciar. As notas taquigráficas, me parece, a doutora Lígia tinha falado, que há uma dificuldade de pessoas para fazerem essas notas. A gente já está fazendo o PJE, as sessões já são videofilmadas, constam nos links da corte, talvez eventualmente uma alteração do regimento interno, para que as notas sejam substituídas pelo trecho do vídeo do julgamento, né? E juntadas nos autos mediante CD. Isso é uma fase de transição, porque estamos todos entrando mais fortemente agora na fase do PJE, talvez isso vá ser abandonado, seja uma solução de transição, mas só uma solução eventualmente de se acatar isso. Quem é a comissão de regimento? É o vice-presidente que preside. O presidente é o desembargador Cornélio. Pronto, desembargador Cornélio, eu faço a sugestão. A sugestão que faça, Vossa Excelência pode fazer de formal até para encaminhamento para a minuto, encaminhando para... Não, jamais eu me ousaria a substituir a excelência técnica da eminente. Não, mas não substituirá. A comissão sempre recebe sugestões nesse sentido. Recebe. Não sei se justifica se quiser, assim alterar. E aí, conversa aí depois, hoje não, né? A gente conversa aí. Me permite, desembargador Cornélio, em outros tribunais já se faz dessa maneira, né? Por exemplo, lá no... vamos analisar a pertinência, né? Analisar direitinho. Faz dessa maneira. E para ver. Mas, doutor Vladimir... Senhor presidente, eu compreendo a como preocupação vota Vossa Excelência processual do doutor Ricardo, no que foi acompanhado pelo doutor Gustavo, mas, de fato, a solução de prover os embargos, ela resolve uma série de aspectos de ordem prática, inclusive para o advogado, porque se não fosse a solução adotada por Dr. Francisco Glauber, a outra que eu viria seria declarar a nulidade da publicação, que talvez fosse até mais drástico do ponto de vista processual.
E, de fato, os fundamentos do voto vencido fazem parte do acordo, hoje em dia, discussão legal expressa, e o advogado precisa ter isso formalizado nos autos para, inclusive, poder aviar o seu recurso especial, se for o caso. Eu compreendo a preocupação, a reflexão é sempre importante, mas me pareceu que a solução dos embargos de declaração, no âmbito da justiça eleitoral, os embargos de declaração têm sido utilizados para muita coisa, né? Inclusive no caso do registro de candidatura, por exemplo, até para a juntada de documentos ele tem sido utilizado, a Corte tem admitido, a jurisprudência do TSE tem admitido, tem dado uma flexibilidade maior à hipótese de cabimento e de provimento dos embargos. A gente tem lembrança que por ocasião do registro de candidatura, em que havíamos indeferido registros por ausência de documentação, e na fase de embargos de declaração a gente recebia os documentos e, dando provimento aos embargos, deferia o registro de candidatura. Então tem sido muito mais largamente utilizado. E apesar dessas preocupações processuais do doutor Ricardo, mas a solução me pareceu adequada. E nesse sentido eu acompanho o relator. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Já feita aí as advertências para os casos futuros, mas no caso concreto, como gosta de dizer o doutor Francisco Glauber, a solução é essa mesma. Então acompanho o relator. O tribunal, à unanimidade, proveu parcialmente os embargos nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa? Apto a julgamento? Não há. Às 14h21 eu declaro encerrada a presente sessão.